Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Bora Aprender. Eu sou o professor Paulo César e vou responder alguns dos comentários que estão lá na página do YouTube. Olha, uma das perguntas foi a seguinte: Professor Paulo, o que seria a participação periférica legitimada lá na obra do Barato? Gente, no texto do Barato, do Conhecimento, Trabalho e Obra, ele vai falar das comunidades de prática e lá vai ter um conceito de participação periférica legitimada. O que seria uma participação periférica legitimada? Ou seja, é uma participação que não é central, mas é legitimada. O que significa? Que em processos produtivos, por mais que um novato ele seja um novato, ele vai participar dessa obra. Então, quando ele participa dessa obra, ele participa diretamente do processo produtivo, mas com trabalhos mais simples. Por exemplo, numa confecção, ele vai ajudar a costurar os botões, vai ajudar a limpar lá a área do serviço. Então o sujeito, por mais que ele seja novato, ele vai ter uma participação nesse processo produtivo que vai resultar numa obra. E essa participação vai ser periférica, porque ele vai aprender com aqueles que já sabem mais. E os que sabem mais também vão aprender com esse novato, porque vai ter uma negociação de saberes. Então é legitimada porque esse sujeito ele vai estar integrado nessa comunidade de prática e vai aprender juntamente com quem já está nessa comunidade e vai trabalhar numa obra que não vai ser só para fins didáticos, mas já vai ser uma obra considerada profissional. Bom, a outra pergunta é sobre intelectualização das competências no texto do Grabowski. Então, lá no texto da produção do conhecimento no regime de acumulação flexível, nós vamos ter um termo intelectualização da competência. Então, é o seguinte: lá no regime rígido, o Fordismo, a competência ela era basicamente tácita, psicofísica. Então, o sujeito que tinha um trabalho bem fragmentário, bem simplório, ele tinha um conhecimento tácito, que significa um conhecimento que ele foi construindo ao longo da experiência. Só que quando o regime rígido ele foi superado pelo regime de acumulação flexível, o toyotismo, essa competência ela não era mais suficiente. Era preciso de um conhecimento sistematizado, um conhecimento teórico sistematizado, que desse suporte para as novas tecnologias de base da microeletrônica. Então, a competência ela não era mais apenas tácita. O conhecimento tácito continuava, mas ele mudou de qualidade. Passou a ser um conhecimento que precisava de uma competência intelectual, de uma teoria sistematizada, de um conhecimento científico. Por isso que o subtítulo do artigo é Intelectualização das competências. Bom, a outra pergunta significa com relação à racionalidade compreensiva. O que é que significa esse termo? Gente, a racionalidade compreensiva, que é lá do texto da Marise Ramos, da questão da perspectiva etnográfica, né, no estudo dos saberes, ela fala da racionalidade compreensiva, que é um conceito bem simples. É que há relações de poder, certo? E nessas relações de poder, um sujeito vai ter um poder a mais que o outro. Por exemplo, quando o pesquisador se insere num grupo de trabalho, ele tem um poder implícito. E esse poder é justamente por essa formação acadêmica que ele tem. Só o fato de ele ser um professor universitário, de ser um estudante universitário, ele tem um poder simbólico no grupo de estudo que ele vai pesquisar. O que não significa que esse grupo também tem um poder, que é o poder de entender como funciona o contexto no dia a dia. Então, para que esse fluxo desse estudo dos saberes ele flua, é preciso que haja uma racionalidade compreensiva, que o sujeito pesquisador ele perca esse poder. É uma perca que, na verdade, é uma diminuição desse nível de poder para que ele não interfira no trabalho. E quando ele reconhece que ele diminui o poder para compreender melhor os processos, aqueles que estão sendo investigados também vão precisar de abdicar desse poder para que haja um fluxo melhor da interação. Ou seja, os sujeitos lá do grupo que vão ser investigados, eles vão, no caso, deixar com que esse pesquisador ele se envolva nesse processo, nessa construção da rotina. Porque se o sujeito ele influenciar na rotina do dia a dia, o pesquisador vai incorrer ao erro. Então é preciso que haja uma racionalidade compreensiva, todos os dois lados diminuam esse poder para que
o fluxo aconteça de uma forma satisfatória e, no caso do texto da Marise Ramos, o estudo dos saberes seja realmente realizado. Se você gostou das respostas, não esqueça de escrever nos comentários, faça também a sua pergunta e não esqueça de se inscrever. Esse é o canal Bora Aprender e continue assistindo aos próximos vídeos sobre respostas às perguntas.